Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se Deus existe, por que Ele não faz nada para evitar o sofrimento de uma criança? No último dia 15 de fevereiro de 2022, um forte temporal inundou as ruas da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Com o alagamento e força da água, mais de 100 pessoas perderam a vida, entre elas 13 crianças e ainda 134 pessoas desaparecidas até o fechamento desse vídeo. Diante de eventos trágicos e de sofrimento, o ser humano costuma questionar a existência ou a bondade de Deus. Afinal, se Deus é bom e quer o nosso bem, por que permite que o mal aconteça? São indagações difíceis e que precisam ser levadas com muito zelo em examinar as Escrituras e procurar olhar a situação não só com o coração carregado de sentimentos, mas principalmente com a cabeça e com entendimento. Nesse vídeo farei uma reflexão examinando as Escrituras Sagradas e trazendo entendimento em relação a essas indagações do ser humano. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Precisamos entender que Deus não vê as coisas como nós vemos. Aquilo que enxergamos diante de nossos olhos é a única coisa que podemos ver e com isso ter alguma opinião ou alguma conclusão. Mas Deus é aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Consegue ver os intentos do coração do homem e consegue ver o que somente Ele vê. Uma outra verdade dura, porém que precisa ser dita, é que não existe um homem bom sobre a terra. Por mais querido que a pessoa possa ser aos olhos de uma comunidade, o que nós merecemos, estamos vivos pela misericórdia, amor e graça de nosso Senhor. Nossa atitude de humilhação e dependência dele precisa ser renovada todos os dias de nossa vida. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não podemos esquecer do exemplo mais surpreendente de algo ruim que aconteceu a uma pessoa boa: a morte de Jesus, que operou o bem da salvação e reconciliou a humanidade com o seu Criador. Em Atos 2, versículo 22 ao 24 diz:
Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Também diz em Atos 4, versículo 8 ao 12 o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro cita o exemplo daquele homem que fora curado e que foi devido ao sacrifício que Jesus havia pago e que pelo seu nome alcançou a restauração de sua vida e saúde. É errado pensar que Deus esteja sentado no seu trono, vendo todo o sofrimento do homem e não fazendo nada. A verdade é que ele já fez tudo para que o ser humano pudesse alcançar a salvação e acesso ao seu reino eterno. Veja o que diz Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando ainda não o amávamos. Ele nos fez o bem quando éramos maus e ingratos. Cabe a nós, em momentos de dor e sofrimento, voltarmos os nossos olhos para aquele que um dia nos amou a ponto de derramar o seu sangue inocente em nosso lugar e saber que por ele temos acesso ao trono do Todo-Poderoso, onde podemos alcançar favor e graça em tempo oportuno. O que nos resta fazer diante de qualquer sofrimento? Consolar os abatidos e oprimidos, chorar com os que choram, orar por aquilo que nossas forças não podem fazer nada, carregar os fardos uns dos outros por um momento a mais e afetuosamente encaminhar todos os olhares para Jesus, a única pessoa boa, quem sofreu o maior de todos os males para nos redimir, quem enxugará as nossas lágrimas e promete que um dia tudo isso será reparado. Em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Meu querido, minha querida, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe também com mais pessoas. Se não é um inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.